Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, somente em Jesus é possível encontrar sentido e orientação para a vida. Então, que nós possamos celebrar com fervor e alegria. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15. Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-los proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então aqui, na primeira leitura, o autor dos Atos dos Apóstolos caracteriza o diácono Estevão como cheio do Espírito Santo e realizador de grandes sinais no meio do povo. Ao mesmo tempo, o texto também o mostra sendo perseguido e acusado até ser apresentado ao Sinédrio. Contudo, o Senhor estava com ele. Na vida de Estevão, realiza-se o que se completou na vida de Cristo: os sinais, o apelo à conversão do povo e inclusive a morte violenta. Assim, o caminho que nós, discípulos de Jesus, percorremos deve se assemelhar ao caminho do Mestre Jesus, para que possamos também manter acesas as luzes da esperança na ressurreição. Há uma outra reflexão da liturgia de hoje encontra-se na fala de Jesus à multidão no evangelho de hoje, que está em João capítulo 6, versículo 22 a 29. João capítulo 6, versículo 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Jesus o saciou. Porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, no Evangelho, aqueles que se alimentaram do pão multiplicado por Jesus o procuraram novamente. E é em Cristo que as pessoas encontram sentido para a vida, quando fazem experiência verdadeira com o Salvador. Pelo sinal do pão, as pessoas deveriam ter se despertado à fé e ao desejo de seguir a Jesus, e não apenas procurá-lo pelo pão material e transitório, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.